Olá, vamos de volta a mais um vídeo das nossas aulas sobre execução de título extrajudicial. Como vocês podem ver, dei um break, tomei um banho, me refiz, para a gente continuar aqui tratando das inovações que o CPC de 2015 trouxe, né, os impactos dele ao processo de execução de título extrajudicial principalmente, né, que é o enfoque da nossa análise. E nesse momento agora a gente vai tratar de um dos assuntos mais importantes, se não o mais importante do processo de execução e também um dos mais complexos, que é o tema das impenhorabilidades, da inalienabilidade de bens do devedor. E por que esse tema é tão relevante, tão importante e ao mesmo tempo tão complexo? Me parece que a razão dessa complexidade está exatamente no fato de que a penhora, né, os atos constritivos de bens do devedor é que vão concretizar a possibilidade de satisfação do credor. Então, é exatamente nesse momento em que o credor encontra mais dificuldades e o devedor também se coloca aí de modo a evitar, né, em regra, qualquer tipo de constrição ao seu patrimônio. Para a gente entender exatamente esse tema, para a gente compreender as discussões, sobretudo jurisprudenciais, em torno das impenhorabilidades, é muito necessário que a gente volte lá para os princípios da execução, principalmente no princípio da responsabilidade patrimonial ou princípio da patrimonialidade. Por quê? É esse princípio que afirma para nós que são os bens do devedor que respondem pela execução, certo? Respondem pela obrigação inadimplida que naturalmente gerou a execução. Ou seja, a nossa execução ela é patrimonial, certo? Mesmo fazendo aqui um parêntese, mesmo naquelas hipóteses em que a gente pensa na dívida de alimentos, por exemplo, e fala, nossa, mas ali existe a possibilidade de prisão, então a execução não é patrimonial, de maneira alguma ela deixa de ser patrimonial, tanto que a prisão, né, uma vez realizada e no tempo, no prazo determinado, ainda que não haja o pagamento da dívida, ela não tem o condão de eximir o devedor daquela dívida, né, alimentar. A dívida permanece e poderá continuar sendo executada daí pelo rito de penhora, né? Então vejam que interessante, a nossa execução mesmo nas hipóteses, na hipótese de alimentos que admite a prisão civil do devedor, ela continua sendo patrimonial, tá? Nunca se esqueçam disso. A execução, a prisão, perdão, nessa situação, ela é uma técnica executiva para coerção do devedor, admitida constitucionalmente, ok? Fechado então esse parêntese, é importante, voltando aqui para o assunto das impenhorabilidades e inalienabilidades, nossa, que trava-língua, é importante que a gente entenda a abrangência desses conceitos, em que eles consistem, né, para que a gente possa raciocinar a respeito dessa temática. Então, partindo do princípio que a nossa execução é patrimonial, essencialmente sobre o patrimônio, o acervo patrimonial do devedor, a gente precisa também lembrar que essa patrimonialidade não atinge todo e qualquer bem do devedor. Nós já vimos anteriormente, quando falamos do princípio da patrimonialidade, que o devedor responde com seus bens presentes e futuros, ou seja,
aqueles bens já existentes no seu acervo patrimonial no momento da constituição da obrigação e também os bens que porventura ele venha adquirir, certo? Porém, o código vai além nessa regulamentação. Além dele dizer, então, quais são os bens que respondem, né, pela execução, ou seja, os bens presentes e os futuros, ele também, no artigo 832, ressalva quais desses bens presentes ou futuros ficarão de fora da execução, ou seja, não estarão sujeitos à execução. E é importante que a gente tenha em mente esse conhecimento todo para raciocinar diante de um caso concreto. Então vamos lá, olhem comigo o artigo 832, por favor. Diz assim, ó: não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Vamos lá, vamos dissecar um pouquinho esse artigo 832. O legislador está dizendo aqui para a gente, em princípio, que, muito embora o princípio da patrimonialidade informe o processo de execução, nem sempre todo o patrimônio, todo o acervo patrimonial do devedor estará à disposição da execução. E a razão disso, nós vamos ver mais adiante, a razão disso é humanitária, certo? Eu separei até aqui rapidinho um trechinho do que o professor Marinoni, o professor Mitidiero e o professor Sérgio Arenhardt dizem no livro deles, né, sobre processo civil. No curso de processo civil, eles dizem assim: a lei brasileira, observando critérios humanitários ou particulares de certas situações de direito material, ressalva determinados bens da responsabilidade por dívida. Ou seja, embora o princípio da patrimonialidade informe o processo de execução, nem todo o acervo patrimonial do devedor estará à disposição. Correto? Por quê? Porque o 832, lastreado numa razão humanitária, preserva alguns bens. Vamos tentar ainda, dissecando aí o 832, entender o que são bens inalienáveis e bens impenhoráveis. Pois bem, bens inalienáveis são aqueles que não podem ser alienados. Alienar é um conceito do direito civil relativamente ao direito real, né, direito das coisas, que trata da disposição de bens. Então, o que não é alienável é inalienável, o que não é negociável, não é disponível, é indisponível. E se é indisponível a negociação, é também indisponível a penhora, entende? Então, a razão é essa. Agora, a gente precisa lembrar que eu tenho inalienabilidades legais e voluntárias. As legais são aquelas que decorrem de lei, né? Então, vamos pensar a lua, né? Essas exemplos mais clássicos, mas também mais absurdos até, né?
praça pública, né? Os bens públicos de uso comum, esses bens são, por força de lei, inalienáveis. Eu até dei o exemplo da lua, a lua é por uma questão até da natureza do bem, tá? Não existe disposição legal sobre isso, que seria ilógico até, ok? Mas nós temos então as inalienabilidades, vamos lá, pela natureza do bem, legais, como o exemplo aí de uma praça pública que eu disse, mas também voluntárias. E aí, a alienabilidade voluntária, ela está prevista no artigo 1911 do Código Civil. Anote aí se você quiser. E deixa eu correr aqui no Código Civil para ler para vocês rapidinho da cláusula de inalienabilidade 1911, que é o que nos interessa neste exato momento. Vamos lá? Diz assim, ó, 1911. A cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade, ou seja, ato voluntário, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Então, vamos imaginar um bem, isso acontece muito, por exemplo, em testamento, né? Em doações gravadas com cláusula de inalienabilidade. Imagine que seu pai te dê um apartamento por ocasião aí do seu aniversário, mas ele grava, nessa doação, ele grava de inalienabilidade, ou seja, ele estabelece nessa doação uma cláusula de inalienabilidade. O lastro legal dessa cláusula é o 1911 do Código Civil e, por força disso, este apartamento será impenhorável e incomunicável. Ou seja, ele não estará à disposição de um processo de execução, ele não vai poder ser penhorado, constrito no bojo de um processo de execução, mas ele também não será comunicável, né? Ele é incomunicável. Ou seja, você se casa e esse bem não vai fazer parte de uma eventual partilha, não vai fazer parte, não vai integrar o patrimônio comum do casal, ainda que você se case pelo regime de comunhão universal de bens, tá? Olha que interessante, né? Então, guardem isso, a inalienabilidade, ela que nos interessa aqui para o nosso estudo é a inalienabilidade voluntária, essa estabelecida por ato de vontade, por ato de liberalidade e que torna automaticamente aquele bem impenhorável e incomunicável. Joia? Mas, pensando também nas impenhorabilidades, é importante que a gente saiba aí algumas características gerais da impenhorabilidade. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar, isso vocês devem saber, eu estou muito mais aqui recordando alguns conceitos do que passando coisa que vocês desconheçam, né? Então, algo que a gente precisa lembrar é que a impenhorabilidade, ela tem modalidades. Isso está nos slides aí de vocês e vocês podem acompanhar comigo. Então, ela pode ser absoluta ou relativa. Quando ela será absoluta? Quando aquele bem é impenhorável e de modo absoluto assim permanecerá. Ou seja, ele nunca, em hipótese alguma, será objeto de penhora. Por exemplo, essa situação aí de bem, uma praça pública.
é impenhorável, absolutamente. Não há possibilidade de penhora desse bem. Mas a impenhorabilidade pode ser relativa também. E o que é isso? Impenhorabilidade relativa. Significa que ela é flexível, ou seja, a princípio trata-se de um bem impenhorável. Porém, na falta de outros bens penhoráveis ou em determinadas situações excepcionais, esse bem poderá ser penhorável, poderá se tornar penhorável. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que está no artigo 833, que é o artigo que cuida aí das impenhorabilidades no nosso código. E vamos lá, deixa eu pegar aqui um exemplo que eu quero para... Ai, cadê? Não tô achando aqui o inciso que eu quero. Achei aqui, pessoal, 833, para inciso 4. Diz assim, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, lá. E aí, no finalzinho ali, ele fala os ganhos de trabalhador autônomo. Então, imagine, por exemplo, um dentista que exerce a sua profissão no seu consultório, recebe então os seus ganhos. A princípio, aquilo é impenhorável, exatamente pelo caráter alimentar. Porém, há determinadas situações em que é possível a penhorabilidade desses valores, certo? Excepcionalmente, o próprio código vai ressalvar algumas exceções expressas, né? Vai trazer aí a possibilidade de penhora excepcional de alguns valores, por exemplo, ainda que de natureza alimentar. Outra situação também que é muito característica dessa impenhorabilidade relativa são, por exemplo, os rendimentos de uma pessoa jurídica, né? Os frutos de um imóvel que seja bem de família. Então, você tem algumas situações específicas que podem sim ser flexibilizadas e, portanto, são consideradas aí impenhorabilidades relativas, mais flexíveis a depender do caso concreto e da existência de uma permissão aí do próprio sistema, tá bom? Então, essa é uma primeira análise. Só para a gente fechar aqui e já fechar esse vídeo também, eu só quero retomar então aqui com você. Perceba, a nossa execução ela é informada pelo princípio da patrimonialidade, bens presentes e futuros do devedor. No entanto, nem todos esses bens estarão disponíveis para uma futura penhora no processo de execução, certo? Por questões humanitárias, o próprio código vai ressalvar no artigo 832 os bens inalienáveis e os bens impenhoráveis. Ainda, você precisa lembrar que, além do devedor, que é o responsável primário, nós podemos ter a responsabilidade patrimonial de um terceiro, que não é o devedor, que é então o garante, né? O fiador, o avalista, são figuras, são terceiros, né? Que garantem a obrigação e que, portanto, colocam também de alguma maneira, diretamente ou subsidiariamente, a depender do caso, o seu patrimônio à disposição, certo? E para fechar mesmo, agora é importante também vocês lembrarem, isso acontece muito na prática, pessoal. Pega essa dica aqui.
existem algumas situações em que um bem é aparentemente de propriedade do devedor, mas na verdade não é. Por exemplo, um imóvel financiado, um carro financiado, o devedor está de posse ali do veículo, está de posse do imóvel, mas a propriedade ainda não é dele, é do credor fiduciário, da instituição financeira, por exemplo, que financia o veículo, que financia o imóvel. Nessas hipóteses, a jurisprudência já trabalha com clareza, né, já é pacífica no sentido de que não é possível haver a penhora do imóvel. Por quê? Ou do veículo, né, financiado. Por quê? Porque esse bem não integra o acervo patrimonial do devedor. Porém, é possível tranquilamente a penhora sobre os direitos sobre esse bem. Direito sobre o imóvel financiado, sobre o carro financiado, um maquinário agrícola. Essas figuras são muito comuns e acontecem bastante na prática. Fique atento a isso quando você estiver advogando e só encontrar esse tipo de bem aí numa pesquisa patrimonial em favor do seu cliente, considere a possibilidade da penhora sobre os direitos, não sobre o bem, porque o bem não integra o patrimônio do devedor. Joia? Vamos para o próximo vídeo então.